Simplesmente uau! Uma das coisas mais adoráveis desta época do ano são as maçãs neste clima temperado. Elas crescem muito bem, muito melhor do que qualquer outra fruta. Esta é uma Jonah Gold da árvore atrás de mim. Está em um porta-enxerto Mmone 06, o que significa que é bastante grande e vigoroso. Estou apenas cortando um pedaço para mostrar que não é um bom pedaço. Estou apenas cortando um pouco para comer e para mostrar a bela suculência de quando estão frescas, mas estas irão armazenar. As que estão caindo agora não armazenam bem porque provavelmente foram comidas por mariposas ou estão machucadas. Como você julga quando estão prontas? É só continuar comendo um pouco delas. Esse é o Jonathan. Não, elas definitivamente não estão prontas. Essa é uma variedade tardia. Essas estão quase prontas. Quero te mostrar isso porque, ok, é só um monte de lascas de madeira. É para demonstrar duas coisas. É totalmente aceitável usar madeira de coníferas no seu jardim. Dizem que é muito ácida com um aroma maravilhoso de conífera. Isso foi entregue aqui há apenas 3 ou 4 dias e isso não altera o pH do solo, né? O que é importante. Há muitas afirmações falsas na jardinagem e essa é uma delas. Então, quando está verde assim, nós realmente regamos esta manhã porque isso ajuda a madeira picada a se degradar. Eu espero que isso se decomponha logo. Na verdade, não estou sentindo muito calor lá dentro, principalmente porque nós arregamos, mas hoje é segunda-feira e isso foi entregue na sexta-feira. Então, na verdade, você já pode ver que está começando a se degradar um pouco, mas que dentro de um ano pode ficar assim. E é isso que eu quero, é isso que me interessa. Mas isso já peneiramos. Então, o que eu faço é ter uma peneira independente como esta. O cavaco de madeira que você peneira, se for bastante antigo, salve por cerca de 8 meses, na verdade, com um calor como você acabou de ver, e você simplesmente joga coisas na frente. E você pode ver as coisas mais finas, 12 milímetros na verdade, né? Isso é meio polegada caindo, né? Então é uma maneira muito mais fácil de peneirar. Você pode comprar uma dessas online, colocar uma peneira de arame independente e você pode ver como as coisas grandes não passam, ou a maior parte delas de qualquer maneira. Alguns pedaços longos passam, mas as coisas grossas não passam e isso te dá esse material lindo. E pode ter um pouco de plástico, mas basicamente o que eu quero fazer com isso é misturá-lo nas minhas pilhas de compostagem como o marrom, os 20 a 25% de marrom por volume. E agora vamos continuar o resto do jardim. Ok, então isso é cenoura sem escavação. É uma que ficou no solo mais tempo do que o normal. Eu apenas a deixei para ver, sabe, como ela está, quanto tempo vai durar. Pode não ser a mais longa, mas dá para ver bastante comida aqui. Ela apenas bifurcou um pouco na parte inferior. E isso não é escavação, então veja como isso desceu. Teria havido uma raiz mais fina logo abaixo. Sem escavação é incrível, pois conserva a fertilidade e você pode cultivar qualquer coisa, independente do composto adicionado. Então isso teve algum composto caseiro em dezembro passado e isso é o que restou dele. O pedaço de madeira que mostrei peneirando ainda tem pequenos pedaços persistentes. Alguns passam pela peneira e assim por diante. Eles mantêm um pouco de estrutura na pilha de compostagem e você pode fazer isso. Cenouras são excelentes para a mesma quantidade de composto. Não é necessário pensar no que plantar no próximo ano ao espalhar o composto neste outono. Colocamos a mesma quantidade em todas as camas. E cenouras são vistas como alimentos leves. Dizem que estes são comilões, mas isso não é verdade. Todos eles crescem em solo saudável, com composto ou matéria orgânica. Mas em climas úmidos, o composto é melhor, pois não atrai tantas lesmas. Então colocamos os brotos de Bruxelas entre as cenouras em 18 de junho. Isso foi em junho, julho e agosto, há 3 meses. E as cenouras terminam dentro de um mês. Os brotos de Bruxelas crescem. Vamos ter uma bela colheita desses. Estas são Bridget, semeadas no 8 de maio. Então, estou sempre procurando ter plantas prontas para preencher quaisquer lacunas e também para plantar onde não há lacunas. Como aqui, esses Aipos rábano foram plantados no dia 10 de maio.
de uma semeadura por volta do equinócio em março e estão entre o alho. Então havia fileiras de alho e eu fiz buracos entre o alho. Adam colocou as pequenas mudas das minhas células de módulo de CD e elas apenas cresceram constantemente. Elas não são as maiores, mas parecem boas. Se o clima permanecer ameno por mais 6 semanas, podem potencialmente dobrar de tamanho. Em parte porque estou vendo que as folhas ainda estão lindas, verde escuro. Isso é um bom sinal. Elas não estão pegando a doença septoria e é por isso que eu não as desfolho muito, na verdade. Então já são 2 colheitas ali. Esses canteiros são de segunda plantação. Então nós temos cenouras a seguir. Deixe-me acertar isso. Elas seguiram as ervilhas. Temos feijão verde após o repolho e a couve-flor, alface após as cebolas e funcho após a alface. Então isso é apenas um exemplo de cultivo sucessivo. Segundo cultivo que você pode fazer tudo sem colocar mais composto no solo. Então o composto é aplicado anualmente. Essa é a sua beleza. O solo não perde nutrientes, mantendo-os durante o inverno. Você está pronto para a primavera? Então, com o ano difícil que tivemos, pensando no próximo primavera, este é o momento de pensar na próxima primavera. Se enfrentou dificuldades este ano, não se desanime demais. Eu sei. É desolador às vezes, tudo foi devorado ou algo assim. Esteja ciente de possíveis pragas. Para que, por exemplo, você não tenha isso acontecendo e isso é uma couve perene que eu tenho crescendo do lado de fora da minha porta da frente, na verdade, do outro lado da casa. E veja o que acontece, nós não colocamos nenhum uso de Bacillus thuringiensis, é apenas uma bactéria do solo que você pode comprar no Dipel, no eBay, por exemplo. E isso é o que ajudou essas couve-flores a não serem comidas da maneira que isso é comido. Eu só trouxe aqui apenas para mostrar o contraste, sabe? Se não tivéssemos borrifado um pouco de BT nisso, cerca de 3 vezes até agora, aproximadamente a intervalos de 20 dias, varia um pouco desde meados de julho, embora estes só tenham entrado, na verdade, em 4 de julho. Então, estes só tiveram 2 borrifadas. Então, eles tinham uma malha, como você pode ver no espinafre ali. Eu uso muito coberturas de malha. Isso ajuda a manter as pragas longe das plantas tenras e pequenas. E a malha está lá principalmente contra possíveis coelhos. O espinafre será retirado esta semana e então estará tudo bem. Ele poderia ser incrível, semeado em agosto. Anote isso. E na verdade eu só quero te mostrar a couve-flor aqui. Eu acabei de perceber que eu queria fazer isso porque te dá uma ideia de, sabe, essas são couve-flores roxas de sementes reais, na verdade. Então eles foram semeados no meio de junho, transplantados aqui no 4 de julho. Sabe, esses tempos, o brócolis roxo, uma importante cultura de outono, deve ser semeado em abril ou maio, conforme indicado nas embalagens de sementes, à medida que passamos do meio do verão para o outono. Eu espero até meados de junho, quando esses foram semeados e transplantados no início de julho, após as favas. Isso significa que você pode obter uma primeira colheita antes de cultivar suas plantas de brócolis para a próxima primavera. Então elas estão colher em março e abril do próximo ano. Então sempre pensando à frente e sempre controlando as ervas daninhas. Então esta área ele estava cheia de convólvulos alvenses, para ser preciso. Isso é campo de convólvulos muito vigoroso. Flores rosas de baixo crescimento que vão dominar se você deixar. Nós apenas continuamos com a pá, continuamos removendo, mas fazemos a cobertura inicial que reduz o vigor. Então muito disso era papelão nas ervas daninhas com composto em cima. E você ainda pode ver um pouco de convólvulos, como aqui, por exemplo. Eu não tenho minha pá comigo, mas pode ser que parte dela saia e eu gosto de tirar mais do que isso, se puder. E isso enfraquece o vigor da raiz mãe que está sempre invadindo de baixo. Então, outra maneira de fazer isso, e mais rápido do que usar papelão, você sabe, ambos têm seus méritos, mas basicamente é plástico preto. E este solo aqui em fevereiro era como o que você vê lá em cima. Era uma grama muito vigorosa, botões de ouro, dente de leão, convólvulos novamente. E agora o solo bem como uma lesma, né? Basicamente lesmas por toda parte aqui nesta época do ano, mas muitas vezes elas são apenas meio que... Onde quer que seja, se eu visse isso em uma cama de alface, para ser sincero, eu a cortaria. Tudo bem, pode ficar aí e fazer seu trabalho. Mas aqui, este é o composto que colocamos na primavera. E isso é composto de resíduos verdes na parte inferior e composto de cogumelos em cima.
A área de 66 metros quadrados conta com 2 toneladas de composto de resíduos verdes e 2 metros cúbicos de composto de cogumelos. Menciono esses detalhes porque algumas pessoas me dizem que não conseguiriam fazer sem cavar, pois não obtêm composto suficiente. Para começar, você precisa de uma quantidade significativa. Depois disso, a cada ano, a necessidade diminui. Estamos colocando cerca de 1 polegada, 2,5 cm, anualmente, após o assentamento inicial. A abundância é notável. Aqui no primeiro ano, enquanto matamos as ervas daninhas, o solo fica limpo. Eu colhi bem mais de 100 de abóboras, 120 abóboras maduras. E agora elas estão curando no meu conservatório. Assim, muita comida para o inverno com pouco tempo e esforço, após ter a cobertura inicial no lugar. E depois disso, o terreno está todo plano. O que fizemos bem no ano passado foi usar uma pá de plástico, porque ela encontra a interface entre o composto superficial e a sola firme abaixo, recolhe o composto e coloca na cama. Então, caminhos, 16 polegadas, 40 centímetros, camas, 4 pés, 1,2 metros. Você pode encontrar essas medidas e eu postei um vídeo no outono passado sobre como projetar seu lote, por exemplo. Então, você tem um caminho um pouco mais baixo, camas um pouco mais altas, não muito altas, sem necessidade de laterais de madeira. Isso significa menos lesma. A maioria das plantas sobrevive, mas não sei sobre essas. Estes nabos foram plantados apenas 8 dias atrás, um pouco tarde demais. Perdi um pouco o prazo para a semeadura desses, que eu planejava semear mais tarde do que no ano passado, pois eles vieram muito cedo. Então, sabe, é aí que o outono pode ser complicado, enquanto esses eu acertei na mosca. Está gravado no meu sangue que a rúcula deve ser semeada na primeira semana de agosto. Já colhemos esta cama 2 vezes e as plantas são fortes e bem estabelecidas. Elas continuarão produzindo durante o outono. Estão realmente boas para isso. Estou feliz e mantendo a malha novamente, por precaução contra coelhos, borboletas, besouros e pulgões. Estamos vendendo esses na minha salada, então precisam parecer perfeitos. Você pode não precisar de malha em casa nesta época do ano, ou você poderia fazer um velo assim, apenas em cima. Você vê que isso funciona muito bem também. E esses foram colhidos apenas uma vez, sendo semeados um pouco mais tarde. Muitas brassicas são boas para o outono. E, na verdade, girando para este lado, você pode ver diferentes datas de semeadura e plantio. É interessante comparar o tamanho da planta. Como esses eram os intermediários. Eles foram plantados no chão no 4 de julho. Isso aconteceu há 2 meses e meio. Esse é o brócolis roxo Sante para o inverno. Esses nós já colhemos bastante. Se não os tivéssemos colhido, seriam enormes. Tem uma colheita enorme de azul deslumbrante e couve cavolo nero, plantados em 10 de junho. Essas plantas continuam a me surpreender, na verdade. 18 de julho, esses foram plantados. Repolho Savoy para o final do outono e repolho dos Balcãs para colher em outubro e novembro. Então, estou me sentindo muito bem abastecido para o inverno. Mencionarei o repolho chinês, pois alguns podem se perguntar como essas plantas estão sobrevivendo sem danos de lesmas. Às vezes questiono isso. Cavar não ajuda muito, mas dá para ver o dano das lesmas em alguns lugares. De fato, essa extremidade é muito superior à outra. Há muito dano de lesma lá em cima. Sabe, não é que este jardim não tenha lesmas, mas com lesmas, não cavar para o vigor da planta, plantar na hora certa, usar coberturas às vezes ajuda as plantas a serem mais fortes. As abóboras podem resistir às lesmas até certo ponto e elas foram colocadas lá. 17 de maio, e mesmo que fosse uma primavera bastante fresca, elas cresceram fortemente, elas tinham lã, porém, nas primeiras 2 ou 3 semanas. Novamente, isso fez diferença. Colocamos lã na semana passada para proteger contra a leve geada de há 4 ou 5 dias. E eu tirei isso ontem. Estou realmente feliz em ver que esses serão colhidos em cerca de 2 semanas. Estou tentando uma cobertura aqui nos alhos porros contra o minerador de folhas de alho. Muitos dos meus alhos porros eu não cobri este ano. Não gosto de usar coberturas além do necessário. Você sabe, é mais um trabalho, não fica tão bonito. Mas pensei que ter uma cama coberta seria uma comparação interessante. E então eu mencionei esses compostos para que eu possa mostrar brevemente, porque também há conselhos aqui que eu adoraria compartilhar com você, que é quando você está comprando composto como este. Este é composto de resíduos verdes. É do nosso fornecedor local, Parceria de Resíduos de Somerset. No Reino Unido, eles não cruzam a fronteira do condado. Você precisa encontrar o que está à venda no seu condado. O fornecedor local, Wally Watson, entrega por 45 libras a tonelada, e isso é composto de cogumelos. Ele tem consumido cogumelos que custam o dobro, mas provavelmente são 2 vezes melhores, um composto realmente bom.
Ambos têm méritos e são bons, mas cuidado ao comprar o composto de resíduos verdes. Muitas vezes é vendido quente e fumegante, parecendo bom, mas não está pronto para usar imediatamente. Compre-os agora para evitar problemas na próxima primavera. Se você fizer um novo canteiro com composto fresco e fumegante, suas plantas não vão gostar. E será hidrofílico, não será absorver umidade. Alguns devem ter passado por isso nesta primavera, usando composto vendido como pronto, mas que na verdade não estava. É assim que funciona receio. Outra forma de contornar isso é fazer o seu próprio, mas para isso você precisa de muitos materiais brutos além do básico. E você pode fazer uma pilha de compostagem assim. Use o lixo de outras pessoas e materiais gratuitos, como paletes e arame nos cantos, para fazer uma pilha de compostagem. É só isso. Sem postes no chão ou qualquer coisa. Mas uma coisa realmente crucial é revestir o interior com papelão. O papelão no interior retém o calor e a umidade lá dentro, e esse composto, na verdade, não foi mexido. Coloquei um garfo para demonstrar a aparência, como em um curso outro dia. Dá para ver alguns pedaços de madeira assim. Isso não é grande coisa. Isso é realmente bom. Provavelmente está apenas segurando um pouco de ar ali. Então você pode ver como está aberto e está completamente molhado. Se você se pergunta se está muito úmido, você pode apertá-lo assim e se sair qualquer umidade, isso não é um bom sinal. Possivelmente se você tivesse composto assim que estava realmente molhado e encharcado, eu o espalharia o mais rápido possível, porque isso permitirá a entrada de ar. Tudo o que está faltando é um pouco de ar, e é aí que a fração lenhosa é útil na fabricação do composto. Esta área aqui tem muitas plantas perenes, ruibarbo, aspargos. Expliquei isso em detalhes num vídeo publicado há cerca de um mês sobre essa nova área que assumi recentemente. Até esses aspargos que plantei em abril de 2021 como coroas em um solo que estava cheio de raízes de convólvulos. Isso pode ser visto no vídeo que postamos sobre o cultivo de aspargos e eu não tinha certeza se funcionaria. Aposto que sim, mas através da remoção completa do convólvulo subsequente, e agora é o quarto verão, e no próximo ano 2025, isso mesmo, sim, 25, estarei colhendo-os pela primeira vez. Este é um bom exemplo de plantio intercalado para criar mais espaço. Havia algumas plantas de espinafre e não tinha espaço, então as coloquei entre as alfaces. Essas alfaces estavam sendo colhidas continuamente, retirando as folhas externas semanalmente. Você vê alguns danos de lesma ali, mas acho que isso vai ficar bem, e então isso abre espaço para o espinafre crescer a cada semana, e por onde estamos agora, meados de setembro até meados de outubro, eu esperaria que parecesse mais com o que você vê no meio, onde era alface mais cedo ou alface que terminou mais cedo. Esta alface, a propósito, é uma de duas, Maravilha di Verona ou Saragossa. Ambas são do tipo bataviana e eu acho que são lindas para comer e produzem por um longo tempo. Elas não florescem muito rápido. Nesta estufa, comparada à que vimos no início do primeiro vídeo do tour, olha, sem ferrugem. Pode haver um pouquinho, na verdade. Eu consigo ver um pouquinho ali, você sabe. Mas sim, isso por quê? É ventilação. É apenas uma melhor ventilação, porque é um túnel de polietileno mais curto. Tem 15 pés de comprimento em vez de 42. E há lições a serem aprendidas com isso. O outro é ótimo em muitos outros aspectos, mas sim, há um pouco de praga lá. Pode ser da condensação do telhado e apenas onde cai, isso cria folha molhada suficiente para os esporos da praga crescerem, mas não está se espalhando. A folha está se sentindo incrivelmente seca. Isso é um bom sinal. Você pode ver lindos tomates aqui crescendo em hastes muito longas que eu continuo derrubando. Temos hastes mais longas este ano do que o normal. Eu acho que tem a ver com a falta de luz. Mas você sabe, apesar disso, apesar de tudo o que o clima nos lançou este ano, ainda há um crescimento realmente forte. E isso é, por exemplo, o rabanete melancia, que foi plantado não faz muito tempo, em um fim de semana de curso que tive aqui, e todos plantaram alguns. E isso foi no 25º, 26º de agosto, então cerca de 3 semanas atrás. Esses foram colocados no chão como pequenas mudas e a malha novamente ajuda um pouco, proporciona algum calor. E aqui está algo que não precisa de cobertura de malha.
estas belas maçãs. Então, estas são, você pode ver a cor extra que elas têm. O nome da variedade é, na verdade, laranja vermelha para crianças. Tem duas cores no nome e geralmente ficam prontas para colher por volta de outubro. Então, por que estão caindo tantas? Bem, é por causa de uma mariposa codling e isso é um dano típico da mariposa codling. Você vê buracos, estou um pouco decepcionado porque eu usei essa armadilha, mas acho que talvez precisasse colocar uma segunda. Colocamos uma armadilha pegajosa com atrativo sexual, então as fêmeas entram, elas não conseguem botar ovos ou não conseguem fertilizar a fêmea, desculpe. Então os ovos das fêmeas são inférteis, mas acho que preciso colocar uma segunda armadilha em junho, possivelmente. E vou terminar este vídeo onde começamos o primeiro, porque a Jess e a Karen Carries já estiveram aqui nesse tempo e isso é o que elas fizeram. Elas removeram as plantas mais infectadas. Ainda faltam algumas para retirar. Toneladas de praga em cima disso. Dá para ver que os caules foram cortados. Para caules levemente lenhosos, eu recomendaria cortar até esse comprimento. E tudo isso vai para a pilha de compostagem. Estou feliz em colocar tudo isso na pilha de compostagem, o que contradiz muito do que você vai ouvir. Não acredite nisso, isso não é imortal. Sabe, o mildiou é uma doença temporária. Ocorre quando as condições estão corretas. Temperatura acima de 10 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit, por 48 horas e umidade acima de 90% durante todo esse período. Isso aconteceu na semana passada. E finalmente mencionarei também a remoção de plantas. Então, sem cavar. Como você faz isso? Eu coloco meus pés de cada lado e puxo. Isso arranca a maioria das raízes. Então, o que eu estou tentando fazer é deixar a maioria das raízes no chão. E isso é bom para sair, mas você sabe que nada vai crescer lá novamente e as raízes que permanecem no solo vão decompor lentamente, adicionando matéria orgânica e carbono ao solo. Nós vamos plantar isso. Normalmente retiramos os tomates e plantamos uma semana depois. Este ano será 3 semanas depois, porque só estamos começando a colher a alface em um mês. Este lugar estará diferente e plantado para saladas de inverno. Mantenha a sua horta o mais cheia possível, mesmo agora. Uma planta não mencionada é a adubação verde, como a mostarda branca, Synapsis alba. Se tiver espaço vazio que não vai produzir até o final do ano, espalhe algumas dessas sementes, elas crescerão rapidamente, capturando a luz do sol, transformando em carbono que vai para o solo e depois é morta pela geada. Tenha um feliz outono sem escavação.